Olá, como vocês estão? Desejo que estejam todos muito bem. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte dessa egrégora linda, dessa família que cada dia cresce mais. Dos inscritos que estão desde o início, os novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Que a nossa egrégora cresça em bênçãos, em proteção. E que a gente possa trilhar essa caminhada juntos rumo ao autoaperfeiçoamento, autoconhecimento. E cada dia mais, criando intimidade com a nossa espiritualidade, que sempre se faz presente. Vamos respirar fundo. Respirem, conectem-se com vocês. Vamos pedir licença aos nossos anjos da guarda, aos nossos guias e mentores. Vou utilizar os dois tarôs, o tarô mitológico e o tarô do Osho. O que nós vamos falar, espiritualidade? O que está vibrando aqui nesse campo, nesse momento? Não tinha pedido ainda, vou continuar. Se tiver que sair, vai sair novamente, né? Respirem. Se não fizer sentido para você, libera, tá? Vai fazer sentido para alguém. As leituras são atemporais, então vale no tempo que chegar até você. Por favor, o que nós vamos falar? O que essa egrégora vibra nesse momento? De uma renovação, de um momento de anunciação de novas notícias. Momento de separar o joio do trigo. Momento onde eu acesso todas as experiências que eu já tive e começo a entender o que precisa sair, o que precisa ficar. Já sinto também o que está, já tem um prenúncio do que está vindo em minha direção, na sua direção, na direção de cada um que essa mensagem ressoar. Tá bom? Tarô mitológico, pediram para eu tirar 6 cartas. Tirar 6 cartas, por favor, espiritualidade. Por favor, universo. Eu vou mostrar para vocês porque, enfim, é algo no fundo do deck, tanto do tarô do Osho como do tarô mitológico, veio a mesma cartinha, a mesma lâmina, aqui mostrando a 21, que é o mundo. E no tarô mitológico também veio o mundo. Estamos falando de finalização de ciclos. Vou passar para cá, porque senão... Finalização de um ciclo. É quando eu já passei por... Já fiz a jornada completa. Já adquiri os aprendizados que eram necessários com relação a esse ciclo e inicio um novo ciclo. Quem está ressoando com essa mensagem aqui, com certeza sabe, já sente aí que
alguns processos que a energia está diferente. Talvez você mesmo esteja se sentindo diferente, com uma nova roupagem, querendo se despedir de algumas coisas, querendo entender outras, ou simplesmente abrindo mão, né, do controle. Houve uma situação que você se sentiu ali derrotado, uma vitória sem honra. Sabe quando você consegue o que quer, mas isso não te traz nenhuma satisfação? Porque algo precisou ser deixado para trás, alguém perdeu nessa história. Foi bem isso. E você precisou se recolher, buscar uma cura. Você se recolheu depois dessa ferida, dessa dor, dessa vitória sem honra, para se curar. Mas isso foi extremamente necessário. Por quê? Porque agora essa cura se findou. Você finalizou uma cura. Em qual área? Para cada um vai ser numa área diferente. Para cada um vai ser numa área diferente. Mas o que eu posso dizer aqui é que após passar por essa cura, duas coisas muito importantes aconteceram. Duas situações muito importantes aconteceram. A primeira, e não necessariamente nessa ordem, é que você conseguiu se conhecer e dominar os seus instintos. Sabe aquelas situações em que você agia impulsivamente? Sabe quando alguém te tirava do eixo e emocionalmente você respondia de uma maneira muito reativa, sem pensar direito, trocava os pés pelas mãos e no final a pessoa mais prejudicada era você mesmo? Você mesmo? Hoje, após esse processo de se recolher e de buscar uma estabilidade maior, você já percebe que para te abalar não está tão fácil mais. Você já encontrou ali um nível de equilíbrio. Por que eu falo nível? Porque a gente sempre tem que aprender, né? A vida, a nossa jornada sempre traz aprendizados. Mas esse nível de aprendizado que você alcançou agora é justamente de resolver as coisas na base do autocontrole, sem ser tão emotivo. Usar a racionalidade juntamente com a emoção, mas usar na medida certa. Quando você consegue enxergar os dois lados de uma questão, você percebe o porquê que aquilo te desestabilizou e você consegue enxergar o outro lado, que pode ser até de uma projeção. Por que aquela situação chegou dessa maneira para você e por que você se sentiu tão mexido? Você conseguiu colocar luz
onde havia escuridão, dentro de uma falta de controle emocional que existia em você ao lidar com determinadas situações. Fala aí pra mim se faz sentido para você. Tinha situações na sua vida, em qualquer área, vamos falar de profissional. Às vezes você entrava no seu ambiente profissional, alguém te olhasse ou te desse uma má resposta, que você julgasse ser uma má resposta, ou te respondesse com um tom de voz diferente, aquilo ali mexia com você. Você já começava a se questionar: o que eu fiz de errado? Por que aquela pessoa passou ali no corredor e não falou comigo? E parece que tudo voltava-se para você, né? E às vezes não era nada com você. Era aquela pessoa que não estava num dia muito bom. É aquela pessoa que estava dispersa e ela nem percebeu que você tinha falado ou passado por ela. Mas de alguma maneira, esse simples gesto vindo do externo te afetava. Você gastava um tempo ali do seu dia para tentar entender por que aquilo aconteceu. Você não tinha que entender. Na realidade, era uma situação que não tinha nada a ver com você. Ou se alguém te falasse alguma coisa que te desagradasse ou que fosse contra algo que você julgasse mais coerente, mais correto, você de alguma maneira tentava convencer a pessoa do contrário. Queria manter o controle, sabe? Que a pessoa ali, ou que aquela situação agisse conforme que você julgasse mais correto. E você está saindo dessa dualidade do certo e do errado. Hoje você já percebe que as pessoas agem conforme o seu nível de esclarecimento, conforme o seu grau de desenvolvimento, de autorregulação emocional, de percepção da vida. E que mesmo que a pessoa, o ser, ou aquela situação não aconteça da maneira como na sua cabeça você achou que fosse a mais, que fosse o ideal, você respeita mais isso. Por quê? Porque você aprendeu a olhar para você, você aprendeu a se conhecer mais e a entender também que muitas vezes nem a gente consegue agir da maneira que a gente quer. Muitas vezes você se programa para falar algo, para dizer algo, para fazer algo, para mudar de comportamento e no meio do processo você desliza. Você não consegue chegar naquele objetivo. E aí você precisa olhar para você, se perdoar e começar tudo de novo. E quando você consegue olhar isso a partir do seu lugar, a partir das suas próprias experiências, você aumenta a capacidade de entender que as outras pessoas também falham, também têm os seus retrocessos e também têm dificuldade de lidar com várias circunstâncias, inclusive com você. E às vezes não tem nada a ver com algo pessoal. São apenas dificuldades que as pessoas têm dentro da sua própria história de vida que dificultam a qualidade das relações que elas têm externamente. Ou seja, se eu tenho uma dificuldade de aceitar, por exemplo, que eu posso errar, que eu posso falhar, que algo que eu vou fazer pode não sair exatamente do jeito que eu gostaria e que eu posso me esquecer, que eu posso ser displicente em algum momento, mesmo sendo extremamente cuidadoso, mas que é possível, a falha faz parte do processo, o fracasso faz parte do processo. Quando eu me coloco nessa condição e me percebo falível, eu consigo também ampliar a forma de olhar para o outro.
E esse foi o primeiro grande aprendizado que você teve nesse processo de reclusão. Você se percebeu dentro do processo, conseguiu olhar para algumas situações emocionais que você tinha muita dificuldade de lidar, começou a criar um distanciamento dessas situações e a olhar com mais clareza, com mais objetividade e conquistando um nível de autonomia e de autorregulação emocional, que é o 9 de copas. É onde você já consegue se sentir mais consciente das suas questões emocionais, já consegue se valorizar, se validar, conhecer o seu potencial, conhecer o que você tem de melhor, saber, porque você já passou, você está no 9, né? Então você já passou, veio lá do AIS, até chegar no 9. E isso te traz um nível de amadurecimento emocional muito grande. Por conta justamente de você trazer luz para aqueles aspectos que estavam no seu inconsciente e que te desestabilizavam. Que eram pequenas coisas aparentemente, né? Que para você não eram pequenas. Passou hoje a ser um pouco menores porque você já tem a clareza. E elas já não o tiram do seu centro. Você já consegue lidar com elas de uma maneira mais equilibrada. O segundo aspecto que foi assim maravilhoso quando a gente consegue entender é que você passou a estabelecer limites. Você deixa de ser vítima das circunstâncias, do que vem do externo, e você passa a ser protagonista das suas atitudes, dos seus comportamentos, da sua jornada. Não é? Que é uma carta. 5 de espadas é uma carta ambígua ali, existem várias possibilidades interpretativas, mas aqui, como está bem aspectada, e a gente está falando de um processo de renovação, de renascimento, de saber fazer escolhas, de anunciação de um novo ciclo com mais habilidades, aqui você sabe o quê? Você sabe o momento que você precisa se defender, o momento que você precisa recuar, o momento que você precisa ser assertivo. Você já consegue fazer essa divisão quando as coisas acontecem. Isso aqui merece a minha atenção? Entende? Você não se permite mais ser subjugado pelo outro. Você só tem que manter o equilíbrio entre aí. Também não deixar que isso, de alguma maneira, entre de um modo exagerado e você passe a subjugar, né? Mas aqui a gente está falando de uma carta bem aspectada. Então o que você consegue estabelecer limites, respeitar o limite das outras pessoas. Por quê? Porque você sabe que você também tem limites. Você sabe que você também tem processos que precisa lidar. E se você tem, o outro também tem. Então nem tudo que vem de fora agora consegue mexer tanto com você. E aí você sai de um estado de maior independência emocional, maior completude você com você mesmo, sabendo que a sua realização ela está muito mais aliada à sua capacidade de realização pessoal, de fazer a partir do seu centro de apoio ali, você com você mesmo, sabendo o que você quer, o que você deseja, empreendendo energia nas coisas que você gosta, que fazem sentido para você. E aí você vai para um 10 de ouros. Olha como está tudo interligado. Você equilibra o seu emocional. Você começa a se perceber como um ser capaz de se autorrealizar. E aí você está preparado, já está mais apto a chegar na sua completude ali, dentro de um processo de amadurecimento no campo material familiar. Por quê? Quando eu me conheço mais, quando eu percebo que eu tenho as minhas falhas, quando eu percebo, eu entendo o processo de amadurecimento emocional, de saber que a vida são altos e baixos, que nem tudo vai acontecer da maneira como eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero.
eu entro no meu senso de equilíbrio, eu começo a me observar melhor, e isso faz com que o meu processo de observar o que vem de fora de uma maneira mais distanciada, eu observo os fatos eu observo o fato e ajo a partir do fato e não a partir do meu emocional desestabilizado. É diferente. Se eu deixo essa vela, vamos supor que essa vela cai aqui e começa a queimar esse paninho que está aqui. É um fato. O que eu tenho que fazer? Racionalmente eu tenho que apagar. Eu posso racionalmente apagar, resolver, trocar e continuar a leitura. Ou eu vou ficar emocionalmente instável, já passar a não ter nenhum controle sobre as minhas ações, porque eu me desestabilizei emocionalmente. E aí, para acontecer outras coisas piores a partir de um simples fato, que foi uma vela que derrubou em cima de um paninho, se transformar em algo muito maior. Então é nesse sentido, eu passo a agir a partir de fatos. Mesmo que o que ocorra mexa comigo emocionalmente, eu crio um distanciamento saudável do meu emocional ali para entender. Existem N maneiras de fazer isso, cada um conhece a sua, né? Mas eu consigo ter um autodomínio. Eu não entro no desespero. E aí eu posso agir com mais equilíbrio. Agindo com mais equilíbrio, eu consigo me relacionar melhor com todas as outras pessoas da minha volta. Mesmo aquelas que anteriormente me deixavam numa situação de instabilidade, eu hoje, a partir de uma mudança interna minha, a partir de um processo de desenvolvimento meu, não entro mais na energia, não permito que outras energias invadam o meu campo vibratório e não respondo de uma maneira desequilibrada ao que vem do externo. Então a mudança não é do outro, a mudança surge a partir do meu processo interno de me conhecer, de me observar, seja por busca de ajuda profissional, enfim, existem N maneiras. Profissionalmente é sempre bom você poder contar com alguém, é sempre bom você poder contar com um profissional, sim. E aí essa mudança que eu me retirei para me curar, não é isso? Depois de dores que eu passei, eu recupero tudo isso que já existia em mim, mas eu não acessava, e aí eu dou início a uma nova jornada. Eu recupero meu lugar de poder, o meu centro, e aí eu já tenho todas as ferramentas para realizar aquilo que eu desejo. Minha carta do mago. Eu já tenho condições de me relacionar melhor com todos à minha volta. Eu já tenho uma autorregulação emocional ali com relação aos desafios externos. Eu já me conheço, eu sei estabelecer limites saudáveis. Eu já tenho várias habilidades adquiridas aí ao longo do processo, né? Porque não são só desafios. Os desafios vêm e trazem também habilidades, quando eu consigo transpor, né? Quando eu consigo passar por eles. O que eles deixam é justamente o quê? Algumas habilidades adquiridas, como autorregulação emocional, completude, saber estabelecer limites, assertividade, amorosidade, capacidade de me nutrir, de nutrir o outro, capacidade de me realizar materialmente e partir para um novo cenário de renovação, onde as minhas escolhas serão muito mais assertivas, porque agora, depois desse desafio que eu passei, eu consigo a me enxergar melhor e a me posicionar melhor no mundo, né? E aí eu fecho ciclos e inicio uma nova etapa. Vou pegar uma carta, Conselhos Ocultos Espirituais. Fez sentido para vocês? Comenta aí comigo se essa mensagem ressoa com você. É a única maneira que eu tenho de saber, né? A gente sabe sempre que o endereço certo, porque a espiritualidade ela não erra. Mas eu queria realmente parabenizá-los, viu? Para quem ressoa essa mensagem aqui, você fecha um ciclo aí com muito louvor. Só você sabe o que você precisou fazer para fechar esse ciclo, mas você conseguiu. E você adquiriu habilidades aí que serão muito bem
serão bem-vindas, né? Vamos dizer assim, a essa nova etapa que se inicia na sua vida, de uma maior maturidade emocional, financeira, capacidade de execução. O mago é empreendedor, tá? Se alguém aí tem o sonho de empreender, aproveita. Anuncia aí um novo projeto, uma nova etapa, onde você está aí muito mais centrado naquilo que você gosta, deseja e realmente se sente realizado. Você tirou uma parte aí do seu véu da ilusão. Hoje você já se enxerga com muito mais clareza do que você se enxergou no início dessa jornada. Já saiu a carta aqui. Eu não sei E é interessante que no fundo do deck ele veio: coragem é fazer o que não precisa ser feito. Opa, desculpa, falei o contrário. Coragem é fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para as dúvidas. E aí vem um alerta aqui, tá? Defender cegamente as pessoas é uma armadilha. Isso aí veio como um alerta. Ok, você está bem, você conseguiu se conhecer melhor, você conseguiu chegar num ponto de maior equilíbrio emocional, de conquistas materiais aí, de familiar, saúde ok, né? Muitas habilidades adquiridas depois de um processo de cura, consegue estabelecer limites, está se renovando. Agora presta atenção, ok? Olha o puxãozinho de orelha. Não defenda cegamente as pessoas, use a sua sabedoria, tá? Não se esqueça disso. Ao se tratar de pessoas, use a sua sabedoria. Tentei não aparecer o barulho do carro aí, mas veio para confirmar. Eu vou até pedir para eu tirar aqui. Vou tirar mais uma carta da fita energética. Então, na hora, quando se tratar de pessoas, não defenda cegamente. Pegue todas as habilidades adquiridas aí, coloque em xeque e avalie até que ponto. Se não existe nenhum ponto cego, tá? Fita energética, vem o hipérico. Aceite os desafios da vida com audácia e equilíbrio. Estimule seu canal de autocura e verá que as respostas de que você precisa estão no seu coração. E aí a gente retorna no início de toda a tiragem que eu faço. Respira fundo, conecte-se com você, conecte-se com a espiritualidade. Seja audacioso, tenha equilíbrio, tenha. Saiba se curar, saiba perceber onde dói, onde machuca, o que precisa ser revisto. Você já tem um maior domínio aí desse processo emocional seu. E acesse a sabedoria que você já adquiriu, que você já traz de outras vidas também, se é que você acredita, né? Acesse o seu eu superior e ouça. As respostas estão dentro de você. Ouça o seu coração. E aí, a gente não está falando do órgão, né? Mas assim, lembre-se, você é um ser humano, seja sensível. Pergunte, mas tenha sabedoria para entender as respostas que chegam. Esse é o recado da espiritualidade. Espero que tenha feito sentido para você. Abraço fraterno e fiquem bem. Grata, espiritualidade.